Olá, tudo bom? Nós estamos iniciando o nosso programa Descobrindo o Seu Interior, autogestão e espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre a natureza, a conexão com a natureza e florestas multifuncionais. Nosso convidado aqui é o Josrael Rezende, professor, da FATEC e conhecedor da matéria. Mas antes disso eu vou falar para vocês o seguinte, para quem gosta e quer continuar assistindo os nossos programas, aproveite, porque nós aqui falamos sobre autoconhecimento, autogestão, gestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e emocional, relacionamentos, comunicação, falamos sobre transformação do ser humano para melhor, falamos sobre conexão com a natureza, que é o assunto principal de hoje, sobre meditação e sobre muitas histórias de inspiração e sucesso. Vamos lá, Josrael, nosso professor aqui, nossa região do nosso estado que tem muito importante aqui, as cidades desenvolvendo, agricultura, nós temos um estado muito forte economicamente na parte de agricultura e a gente precisa entender que isso também tem as influências e a preocupação com a sustentabilidade. Professor Josrael, gostaria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, falar sobre suas atividades e sua formação. Tudo bom? Bom dia, Júnior. Tudo bem? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, fazia tempo que a gente não se via. Eu vim para Jaú já há muito tempo, há mais de 30 anos. Aliás, 30 anos é o tempo que eu terei de docência na FATEC a partir de agosto. Em agosto são 30 anos dedicados ao ensino, à pesquisa e à extensão na FATEC, com muito orgulho. Eu sou engenheiro agrônomo de origem e como eu acabei migrando para a carreira acadêmica, fiz especialização, mestrado e um doutorado em Ecologia e Recursos Naturais e atuo na área de meio ambiente e recursos hídricos. E especificamente, trabalhei bastante com manejo de bacias hidrográficas rurais e urbanas e atualmente eu trabalho com as florestas, tanto urbanas quanto rurais, a sua importância e a multifuncionalidade dessas florestas dentro desse contexto de mudanças climáticas. Que bom, José. Eu acho que é uma alegria, poder também conversar com você, visto que a gente se conhece já há algum bom tempo. Você é um grande amigo do meu pai sempre te admirou muito, e eu aprendi também a te admirar nos vários contatos que nós tivemos. Estou sempre te acompanhando. E gostaria então, vamos falar que principalmente por esse assunto que você está trazendo, que é a floresta multifuncionais. Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é isso, e o que isso influencia na vida humana. O ser humano, ele tem uma necessidade, Antes disso, até primeiro só dizer que a admiração é mútua, Então, fico feliz de estar aqui. Muitas saudades aí do seu pai, que era uma figura fantástica, um grande amante das árvores, por sinal. Sem dúvida nenhuma. O ser humano ele tem uma necessidade de se conectar com a natureza, isso é fato. Se você pensar no ser humano, nas pessoas que vivem nas grandes metrópoles, como São Paulo, elas não veem a hora de sair de São Paulo para se conectar com um lugar onde ele vai estar um pouco mais próximo com a natureza, seja a praia, seja o interior, É só a gente ver os grandes congestionamentos nos finais de semana, principalmente nos finais de semana prolongados, por causa dessa questão. Então essa necessidade do ser humano, ela é óbvia. A gente tem um contexto de exploração, dentro desse modelo de desenvolvimento do mundo capitalista hoje, mas que vem, podemos dizer, desde o descobrimento do Brasil, de uma exploração sem muitas preocupações e um tanto quanto predatória dos nossos recursos naturais. Isso fez com que a gente explorasse nossas florestas de uma forma insustentável, a gente pode dizer assim. A gente quase extinguiu o pau-brasil, que foi a nossa primeira riqueza aqui, e isso depois, na hora que a gente olha a embuia lá em Santa Catarina, o jacarandá lá na Bahia, o palmito na Mata Atlântica, o xaxim na Mata Atlântica, uma série de outras espécies, por exemplo, a peroba rosa aqui em Jaú, que é símbolo da nossa cidade, está no nosso brasão, e que hoje você conta nos dedos, a quantidade de perobas rosas existentes no município. Aliás, o índice de vegetação remanescente do nosso município é muito baixo. E nós precisamos recuperar isso.
Só que recuperar custa, restaurar custa dinheiro, custa muito dinheiro, não é pouco. E nós precisamos, de alguma forma, garantir que a gente possa explorar essas florestas com racionalidade, né? A ideia não é manter nada intocado, principalmente nessas áreas que nós vamos recuperar. Então acho que as florestas multifuncionais entram nesse contexto delas fornecerem muitas coisas para a gente, inclusive a possibilidade de serem exploradas economicamente. A gente tem um mote aí, podemos dizer, conservar produzindo ou produzir conservando. O que é fato é que nós precisamos delas, das árvores, para uma série de razões que vão desde contribuir com a drenagem, minimizando problemas, como nós estamos vivendo hoje lá no Rio Grande do Sul, atenuar o calor nas cidades, né? A gente sabe. Eu tenho uma árvore frondosa na frente da minha casa, o meu vizinho tem outra. E no restante da rua ninguém tem. A frente da minha casa e a frente da casa do meu vizinho é onde todos param para conversar. Ninguém para em outros lugares e são as vagas de rua mais disputadas. Então é óbvio, né? A redução de temperatura. A gente tem estudos aí que mostram, no município de Araraquara, fizemos um trabalho lá, na Alameda dos Oitis, que é uma rua muito famosa lá em Araraquara, são 9 quarteirões de Oitis, uma boa parte, lá no centro de Araraquara, uma boa parte de paralelepípedo, e a rua tem oitis nos dois lados, quer dizer, um índice de sombreamento fantástico, e tem uma rua ao lado, que é uma rua como as que a gente tem aqui em Jaú, com muito pouca árvore frondosa, chega a dar, isso nós fizemos esse estudo na primavera, né? Num dia quente, 7 graus centígrados de diferença no mesmo momento. No mesmo momento, às 3 horas da tarde, em medições que a gente fez. Em média, dá 3,6 graus centígrados mais fresco, mas chega a dar 7 graus a menos, né? Então isso implica numa série de razões. Então, além da beleza, né? Além da beleza. Aquelas ruas ali de Araraquara, quem passa uma vez não esquece mais. Exatamente, é uma atração turística, podemos dizer. Então, isso mostra a importância, e a importância disso para a gente, né? Para o nosso bem-estar, então para a nossa qualidade de vida e para a nossa felicidade. Então, é fundamental, as florestas são fundamentais para isso, tanto dentro do ciclo da natureza, contribuindo aí com o ciclo hidrológico, né? Com a segurança hídrica, tanto no sentido de termos água para o abastecimento no período de estiagem e não termos inundações tão devastadoras no período das chuvas, e ter essa condição de qualidade de vida na cidade. Então é importante no campo e na cidade. E além de tudo, hoje a gente tem uma legislação que nos permite explorar de forma racional, né? Então é isso que nós precisamos pôr em prática, plantar mais árvores. Sim, que bom. E é interessante, né, que você também como professor, FATEC, pesquisador, isso faz que realmente com que você tenha dados como esse que você apresentou, né, de Araraquara, como tem com certeza vários outros dados que fazem com que essas pesquisas melhorem o nosso dia a dia. Então a gente tem que ter muito respeito, né, pela tua função importante que você tem na comunidade. E aí eu queria saber, como você falou também, né, de bacias hidrográficas, né, o que isso pode afetar, né, na vida das comunidades locais e na saúde do ecossistema, né, a partir que você tenha um manejo correto, né, que você realmente cuide e dê o devido valor para as bacias. Juliano, esse é um ponto fundamental, né? Assim, até mesmo para a questão da educação. Eu acho que todo mundo deveria conhecer e entender o conceito de bacia hidrográfica. Existe uma cidade no Paraná, se não me engano, não me recordo o nome, mas que houve uma decisão em que os locais onde os divisores de água da bacia hidrográfica existem, na placa da rua tem o nome da rua e a bacia hidrográfica que ela pertence, de que córrego ela está, mostrando a questão do divisor de águas. Porque a bacia hidrográfica é a unidade territorial ideal para a gente fazer gestão, tanto do uso do solo quanto dos recursos hídricos, né? Porque toda a relação de causa e efeito acontece nela. É como se fosse uma área que coleta a água da chuva e destina a água da chuva para o fundo de vale, para o rio, para sair na foz do rio. E você consegue individualizar pequenas bacias hidrográficas dos córregos, né? E grandes bacias hidrográficas dos grandes rios. Aqui em Jaú a gente tem várias bacias urbanas. Nós temos a bacia hidrográfica do Córrego dos Pires, do Córrego da Figueira, do Córrego Jataí, do Bom Retiro e outras, e temos águas que drenam diretamente para o Rio Jaú, né? Aquelas
descem a encosta e drenam Sim. diretamente para o Rio Jaú. Dentro dessas bacias hidrográficas é muito importante a gente ter o conceito, se a gente quiser resolver problemas, Jaú teve um problema sério, né, de inundação. É lógico que a gente teve 1.000 imóveis afetados. Eu li hoje no jornal que lá no Rio Grande do Sul foram 300 mil imóveis afetados, né? Então a proporção, mas nós tivemos mortes aqui, 2 mortes em 2022, choveu mais de 330 milímetros ao longo de pouco mais de um final de semana, né? Sendo que mais da metade dessa chuva foi na noite de sábado para domingo. Então, e aí a gente observa que a nossa cidade não está preparada para isso. Como é que a gente prepara a cidade para isso, tendo em vista que as mudanças climáticas estão aí e que esses fenômenos meteorológicos extremos estão cada vez mais extremos, né, cada vez maiores e cada vez mais frequentes? Nós temos que ser resilientes. Darwin já dizia que não é o mais forte nem o mais inteligente que vence, é o que se adapta melhor, é o mais bem adaptado. Então nós precisamos nos adaptar e precisamos ser resilientes. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que a natureza funciona. Então, as soluções hoje, né? Hoje existe um conjunto de técnicas que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Em relação à drenagem, como é que a natureza funciona no ciclo hidrológico? A água que cai na chuva, na bacia hidrográfica, uma parte infiltra no solo, uma parte evapotranspira, uma parte escoa superficialmente e chega no fundo do vale e nos rios. Essa água que infiltra, ela é muito importante. Quanto mais água infiltrar, menos água vai escoar superficialmente. E essa água que infiltra é a água que garante que o rio não vá ter a sua vazão muito diminuída no período de estiagem. A natureza, ela é perfeita, né? Ela tem um funcionamento que se adaptou e se moldou ao longo de milhões e milhões de anos nesse sentido. E aí a gente vem com a cidade e permeabiliza completamente o solo, ocupa o fundo de vale. E na hora que a gente fez um levantamento dos imóveis afetados nessa inundação de 2022, 97% dos imóveis foram construídos no leito maior do Rio Jaú, original. Ou seja, no fundo de vale. Não falo nem da APP, da famosa área de preservação permanente. Sim. Mas o Rio Jaú é um rio que tem uma planície de inundação. Ele tem um leito maior, sazonal, que uma vez por ano, normalmente, a cada 2 anos, ele ocupa dentro dessa dinâmica, né? Dentro dessa cheia Sim. normal, quer dizer, aquilo extravasa e aí a vazão é atenuada jusante. Quando você confina o rio no seu leito menor, que é o que a gente faz, retifica o rio, na verdade, não é isso que vai garantir que o rio vai ficar ali confinado, por mais que você aprofunde o leito, Sim. ainda mais agora nesse momento que nós temos vazões, nós temos chuvas cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. Há estudos, né, feitos pelo professor Marengo em São Paulo que mostram que as tempestades nas últimas décadas, elas têm sido cada vez mais, o número de chuvas maiores que 80 milímetros ou que 100 milímetros no dia duplicou, triplicou ao longo dos últimos anos. E aquelas chuvas criadeiras, mansas, diminuiu a chuva. Praticamente continua chovendo igual, só que chuvas com poder destruidor muito maior, né? Então, essas coisas nos levam a perceber a importância de cada um de nós, porque isso não pode ser colocado somente por conta do poder público ou por conta dos empresários. É claro, cada um tem o seu papel. A gente diz que a responsabilidade ambiental é compartilhada, mas o cidadão tem um papel muito importante, né, nessa questão. Assim como o cidadão tem um papel importante no gerenciamento de resíduo, então ele tem a sua responsabilidade de segregar os resíduos, de colocar os resíduos adequados para coleta seletiva, para coleta normal, levar os resíduos perigosos em postos de entrega voluntária. Os países mais desenvolvidos já perceberam isso. Ele também é responsável pela água que cai no seu telhado. Então essa questão, ela é muito importante. Nós temos que ter os engenheiros, os arquitetos têm que estar preparados para isso. Eles têm que armazenar e fazer infiltrar o máximo possível de água no terreno de cada um. Isso implica em pensar o parcelamento do solo de forma diferente, terrenos maiores, um pouco maiores, modelos de construção diferentes, reservatórios individuais de captação de água de chuva, né? Porque isso vai diminuir inclusive a pressão sobre os mananciais. Você pode usar essa água captada do seu telhado para lavar o seu carro, para irrigar o seu jardim, para lavar o seu piso, até para descarga no vaso sanitário. Quer dizer, então,
essa questão é muito importante, o controle dessa drenagem começa na residência. Da residência para o quarteirão, do quarteirão, de maneira que a infraestrutura que a gente chama de cinza, que é o modelo tradicional, que precisa existir, etc., né, do sistema de galerias e dissipadores de energia para jogar no rio de forma correta, para que menos água vá ali e para que a gente consiga resolver, inclusive, essa infiltração de água na cidade, garantindo, contribuindo com o lençol freático, com o fluxo de baixo. Então, é um processo que demanda a preparação, desde os currículos da engenharia, da arquitetura, dos profissionais que trabalham com isso, dos urbanistas, da população, da educação ambiental da população, de um poder público que tenha técnicos capacitados para isso. Nesse sentido, a gente tem, na região, a gente está promovendo aí uma especialização que deve começar agora para gestores técnicos do poder público dos municípios aqui da nossa bacia do Tietê-Jacaré, exatamente nesse sentido, dessa drenagem sustentável com essa infraestrutura verde, azul, associada à já infraestrutura cinza, e também um modelo de olhar para os rios urbanos como componentes desse sistema como um todo, porque aí a verdade é que a cidade ela não pode interromper os serviços ecossistêmicos. A cidade ideal, que vai nos dar qualidade de vida, é aquela que permite os fluxos biológicos, enfim, que permite que a prestação dos serviços ecossistêmicos continue por ela, né? E assim a gente vai ter cidades mais preparadas para esses tempos duros que vêm aí. Isso é verdade. Josael, olha só, eu até preciso avisar aqui que as pessoas que estão assistindo, façam o seu comentário, façam perguntas. A Lourdes aqui já mandou um bom dia aqui. Provavelmente deve ser uma fã do Josael. E aí faça isso mesmo, faça perguntas e aí a gente vai interagindo aqui, quem está assistindo ao vivo. E quem assistir depois também continue, né, fazendo seu joinha, mandando os coraçãozinhos, porque aí mais gente compartilhando, né, para que mais pessoas possam ouvir o Josael, que tem muito conteúdo aqui para nos ensinar. E eu queria também aproveitar, que nem eu falo aqui é um bate-papo, não é só entrevista, então eu ponho também um parecer meu. E principalmente, tem tudo isso que você falou, Josael, eu também, além de você, a gente está sempre ouvindo como um professor, um educador. Meu pai também né, foi um educador, não formalmente, né, mas assim, na comunidade, mostrando a importância da sustentabilidade, do meio ambiente, da natureza. Mesmo porque, na verdade, nós temos a função, da minha família, é uma função de loteador, né? Ou seja, de formar, de crescer o sistema urbano, né? E aí, como a gente pode ser humanista, ser naturalista, né? A favor do meio ambiente, ecologista, se a gente faz cidades? Então, aí é que está, né? Da gente poder fazer tudo isso que você comentou, né? Saber fazer a drenagem, saber da importância de ter espaços que sejam permeáveis, né? Que façam com que aquela água que caiu ali realmente penetrar no local, né? Outra coisa mesmo as nossas galerias que a gente faz de águas pluviais, que levam até o rio, e de vez em quando nós fazemos alguns poços que ficam sem impermeabilização, ou seja, alguns poços que antes de cair no rio, a gente força, vamos dizer assim, né, com que aquela água penetre lá numa certa profundidade, que a água ela permeia ali, né? Isso é muito importante que a gente tem feito. O cuidado e a necessidade, né, a nossa obrigação de ter áreas verdes também plantadas, né, com a diversidade das árvores e tudo mais, sempre juntamente com um profissional, né, competente como você, ali sempre fazendo parte do nosso grande projeto urbanístico, a parte desse projeto da natureza integrada a essa urbanização. Importante também dizer da necessidade hoje, principalmente, como você falou, toda vez quando a gente vai fazer, né, um loteamento, a gente tem que conhecer a bacia, saber onde está o divisor de água, saber a contribuição, né, das águas, para que a gente possa direcionar essa água, se for necessário, a algum lugar, ou se não, hoje em dia, a utilização de muito que a gente chama na prática de piscinão, que na verdade são esses reservatórios urbanos, onde muitas vezes,
Quando ele está seco, a gente usa até às vezes como um campinho de futebol, por exemplo, as crianças brincam. E quando, em época de chuva, ele enche com a velocidade da chuva. A gente põe uma saída uma saída com uma tubulação bem fininha para ir saindo bem devagar para um córrego, para o rio, né? Fazendo com que muito daquela água se permeabilize naquele mesmo local. Então isso são atitudes que a gente procura fazer como loteador, respeitando a natureza. Outra coisa que eu acho muito interessante, você deve conhecer isso, eu vi há pouco tempo atrás, um documentário sobre São Paulo, quando São Paulo, no início do século passado, iniciou com a chegada dos automóveis, né? Então São Paulo, como todo relevo, né, área, existe, vamos dizer assim, morros, né? E o carro, porque a carroça ela andava nesses morros e tal. Quando chegou o carro, ele necessitou de áreas mais planas para você poder levar o carro, né, de um lugar ao outro com mais suavidade, vamos dizer assim. E aonde que tinha um relevo mais suave? Era justamente nas margens dos rios. E o que aconteceu em São Paulo? Engenheiros naquela época, não enxergando o futuro, falaram, poxa, melhor lugar para se construir as estradas, as ruas, né, para os carros, eram justamente nas marginais dos riachos, dos rios, né, até mesmo dos grandes rios. E hoje São Paulo sofre muito por isso, porque continuam, né, porque muitos desses rios foram canalizados e as chuvas acabam provocando, na verdade, né, que na verdade quem provocou é o homem, né, que provocou, e a chuva naturalmente ela tem que ter aquele espaço nos rios para que faz, na verdade, parte do rio, né? Tem o rio perene, o rio que você tem a margem onde ele deve desenvolver e que a gente precisa respeitar. Então, Josael, só quis falar, vamos dizer, dentro, né, você como professor, também fazendo a sua prática, mostrando um pouco da prática também, da responsabilidade, né, social que tem o engenheiro civil, o loteador, que também, muitas vezes, né, do empresário, né, que mostrar que não tem o lado assim capitalista selvagem, esquece, né? Você precisa realmente ter, como você falou no início também, ver a viabilidade econômica, mas pensando a longo prazo, né? Pensando na vida a longo prazo. Sem dúvida, porque nós convivemos, né? A gente precisa cooperar, né? É óbvio, a gente vive uma sociedade muito mais competitiva, mas acho que a grande mudança é quando a gente passar a entender que a cooperação vai levar a gente muito mais longe do que a competição. Até se me permite, esse ponto que você tocou é muito importante, né? Isso aconteceu. A pergunta que eu ia fazer era justamente nisso, né? De você dar exemplos e mostrar realmente, né, o quanto isso pode, né, beneficiar, quanto isso favorece na vida humana, não só hoje, como para os nossos filhos, nossos netos. Eu acho que é isso. A gente precisa aprender a tomar as decisões corretas. Você tocou num ponto muito interessante, né, que é do desenvolvimento de São Paulo, que no começo do século XX era uma cidade de pequeno porte comparada com outras no Brasil, né? E teve um desenvolvimento enorme aí por causa da riqueza, somente do café no interior, e depois veio a industrialização. E lá acho que nos anos 20, mais ou menos, final dos anos 20, houve um debate na escola politécnica, antes da USP, até antes de ter a cidade universitária, antes de fundar a USP. E a escola politécnica, ela funcionava na Avenida Tiradentes, em São Paulo, onde hoje é a FATEC São Paulo. A primeira FATEC é lá na Avenida Tiradentes. E houve um embate ideológico entre Prestes Maia e Saturnino de Brito, que eram dois professores, engenheiros, dessas duas, da escola politécnica. E Saturnino de Brito propôs um projeto para o Rio Tietê, que era não retificar completamente, mas fazer umas barragens, criar uns lagos, e essas barragens com eclusas, fazendo uma hidrovia urbana em São Paulo, e criando um parque linear com 500 metros de cada lado, que ia ser o maior parque fluvial do mundo, não sei quantas vezes maior que o Central Park americano, etc. E Prestes Maia falou o que a indústria automobilística e o que o pessoal queria ouvir. Não, que é isso, vamos fazer como lá na França, vamos retificar o rio e vamos criar
drenar essas áreas todas, lotear, vender e criar, né, uma política rodoviarista, etc, etc. Sim. E, obviamente, ele acabou sendo vitorioso porque ele falou a linguagem do dinheiro mais rápido, do dinheiro mais fácil. Sim. Virou intendente do estado de São Paulo, inclusive, que era o cargo de governador. Né? Eu, por exemplo, lá em São Paulo, eu não passo na Avenida Prestes Maia, não me... É uma forma de uma represália, brincadeira, é claro. Mas, infelizmente, ele ganhou esse embate. E você vê como essas coisas, né? As pessoas... a gente precisa pensar nas externalidades, né? É óbvio que a gente vive num mundo capitalista e, por isso, o lucro ele precisa existir. Mas ele tem que ser um lucro que se perpetue ao longo do tempo. Ele não pode ser aquele lucro fácil que é conseguido a custas de externalidades que vão custar para os outros. Às vezes para o poder público, às vezes para as pessoas que têm piores condições e que vão sofrer com essa questão. Eu trabalhei com vocês, né, com seu pai, lá no projeto, inclusive do Campos Prado, aquela área lindeira ao Córrego dos Pires, fizemos um projeto bacana ali, que junta com o Bosque Campos Prado, uma área Sim. que até hoje é muito bonita, que sofreu com erosão fluvial, né, por causa da drenagem urbana, mas que continua em boas condições, muito embora parte da população utilize aquilo para atirar resíduos, etc. Né? E ali a gente percebe bem a diferença, né, de uma margem com a outra. Exatamente. A margem mais antiga, que infelizmente está praticamente em cima do rio. Em cima do rio. Né, que jogam realmente entulhos, isso e aquilo. E a margem nossa mais recente, onde tem o verde, isso, onde tem o respeito à mata natureza. Ciliar ali, né? exatamente, Isso. uma trilha gostosa. Bacana. E nessa mesma época, foi a época que eu fui convidado para fazer o projeto do Parque do Rio Jaú. E eu quero dar esse exemplo para mostrar como a decisão correta pode levar a evitar problemas no futuro. Quando eu fiz o projeto do Parque do Rio Jaú, numa conversa informal, algumas pessoas, empresários da cidade, falaram, mas que absurdo fazer um parque ali, aquela área central da cidade, o centro tinha que expandir para lá, né? Falei, mas ali a margem do rio é uma área que... Enfim, felizmente isso, o parque saiu, né? E não foi feita a urbanização daquela área, ocupando aquela área. Maia, né? Você venceu aqui. Dessa vez. E aí o que aconteceu? Na hora que tivemos a inundação de 2022, a gente percebe que o parque funcionou como um pulmão. Foi. A água encheu o parque, não prejudicou ninguém. Depois a água infiltrou ali no campo de futebol, em toda aquela área. Ou seja, essa é o mote. São os parques lineares ribeirinhos. Você não Talvez as pessoas não deem conta de quanto esse parque ajudou a minimizar os problemas, porque poderiam ser muito maiores. Agora, se você tivesse ao longo dos 6 quilômetros que a gente tem de rio na cidade, aproximadamente, do Rio Jaú, uma área protegida, um grande parque com ciclovia, caminhada, quadras de areia, de campinhos, enfim, áreas de lazer, árvores, você não teria tido problema. O rio enche e você não tem problemas, né? Então, obviamente... Além de melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm um ambiente, que até ia perguntar para você, o quanto isso beneficia o ser humano em termos de depressão, estresse, né? A qualidade de vida realmente de estar junto com a natureza, né? Então, existem estudos que comprovam aí, inclusive, uma maior produtividade no trabalho. Tem indústrias em São Paulo que investiram em áreas verdes no entorno da indústria para os seus colaboradores, nos momentos de almoço, de lazer, né, entre os turnos, se sentirem bem e relatam aumentos significativos na produtividade dos funcionários, porque isso, a proximidade com a natureza, ela traz paz de espírito, né? Assim, ela traz um relaxamento, uma diminuição do nível de estresse, né? Por exemplo, para mim particularmente, aí é uma questão de cada um, né? A natureza é o meu templo, né? É lá que eu me encontro com o ser superior, Sim. ali que eu consigo sentir a presença de algo maior. Esse é seu e da essência humana. Eu acho que, como você falou mesmo, aquelas pessoas que estão nos grandes centros urbanos, tipo São Paulo, não vê a hora de... Né? A gente até admira que a gente aqui em Jaú, a gente tem mais proximidade com a natureza. Mas quem é de São Paulo, eu vejo meu irmão mesmo quando vem para cá, o simples fato dele estar ali numa chácara, assim, aquilo já para ele é maravilhoso. Porque existe a falta mesmo, que faz parte da nossa essência. Sim, é de lá que nós viemos, né? É de lá que nós viemos. Por mais que a gente tenha Na verdade, esse o nosso ambiente natural construído. é lá. Sem que dúvida. Foram feitos, né,
o ser humano extrapolou aí com essas grandes cidades. A gente vê esses países desenvolvidos, você já deve ter viajado também, mas você indo para o Canadá, para os Estados Unidos, você vê as cidades de forma diferente, você vê as cidades mais amplas, com mais verdes, na verdade elas são mais espalhadas, né? Até isso entra em conflito um pouco com até o desenvolvimento nosso, né, no plano diretor, que muitas vezes as pessoas falam assim, vamos ocupar os espaços urbanos, né? Eu sou meio contra isso. Pelo que eu vejo aí fora, é justamente as cidades se expandem para as áreas, deixando o espaço urbano mais livre mesmo, deixando livre, não ocupando, né? Mas aí o que você me diz sobre isso? Assim, eu vejo na Europa principalmente, né, não tem essa coisa de todas as cidades serem muito grandes, né? Você tem uma distribuição da população melhor. Eu acho que essa descentralização, isso é fundamental. Cidades do tamanho de São Paulo, é difícil você ter sustentabilidade numa cidade daquele tamanho que cresceu desse modelo. Eu acho que a gente precisa repensar o modelo de urbanismo. As cidades precisam ser mais humanas, as cidades precisam funcionar de uma forma. A gente precisa entender que uma cidade ela tem que funcionar que nem um corpo humano, né? Se a gente não adianta a gente estar bem com tudo, mas se a gente está com dor de cabeça, se a gente tem dor nas costas. Então, uma cidade ela tem que ter, a mobilidade tem que estar ok, a questão de saneamento tem que ser boa, a questão hídrica, a questão da gestão, são todos componentes que tem que funcionar, porque tudo está interconectado, tudo está interagindo, então a gente tem que ter essa noção. Cada construção é como se fosse uma célula do corpo, né? Então tudo está interligado. E a sanidade da cidade, ela só vai funcionar se tudo estiver funcionando adequadamente. Inclusive a questão de saúde, de lazer, de cultura, de educação, é tudo isso que vai dar a sanidade física, mental e espiritual para que a gente possa viver bem. E as nossas cidades hoje não são assim, né? A gente sai numa cidade, eu sempre comento com os alunos da FATEC, a distância da FATEC até o centro da cidade é uma distância facilmente vencida numa caminhada. Não é tão distante, né? Uma caminhada de 20 minutos e você está no centro da cidade. Se essa caminhada fosse feita à sombra, seria uma delícia. Porém, você sai da FATEC e chega no centro embaixo do sol. Se você fizer isso por volta do meio-dia, 1h da tarde, quando termina a aula do período da manhã, é insano, é desumano, exatamente por essa questão, porque a gente não tem uma cidade arborizada. Nós temos, assim, a gente fez um estudo, uma parceria da FATEC com a Secretaria de Meio Ambiente do município, na região central da cidade, mas na verdade é uma região que envolve praticamente 140 quarteirões dessa região central aí, que vai desde lá de cima da rodoviária, Santa Casa, ali vem do outro lado do rio até o Amaral Carvalho, Praça do Museu, e nós, considerando uma árvore por edificação, né? Uma árvore por lote, vamos dizer assim, que é o que diz a nossa legislação mais recente, o nosso Código de Arborização, faltam 3.000 árvores no centro. Faltam 3.000 árvores. Porque o centro era para ter cerca de 5.000 árvores, não chega a 2.000. Sim. Se não me engano é esse o número, agora, mas é mais ou menos por aí. Então, quer dizer, tem mais do dobro. Ou faltam 2.000 árvores. Eram 4.000 árvores, quase 4.000 árvores, 3.900 e cacetada de árvore, tem 1.900. Faltam 2.100 árvores, na verdade, no centro. Mais de 50%. Mais de 50%. Até o mínimo necessário. Vamos dizer assim, para ter uma arborização adequada. E sem contar que dessas 1.800, 1.900 árvores praticamente que existem, uma boa parte sofre com podas drásticas, tem canteiros inadequados, o colo da árvore está cimentado, não tem uma diversidade, a maior parte é árvore exótica, não atrai ave e fauna, então tem muitos problemas. Né? Muitos a importância também do conhecimento qual a árvore, né, que você deve plantar em calçadas, por exemplo. Né? Isso, como tem feito isso, existe, eu sei que hoje em dia existe, a prefeitura ela dá orientação, mas a população muitas vezes ela inventa de querer plantar qualquer tipo de árvore, que eu falo qualquer tipo no sentido assim, que sem um conhecimento, né, ela gosta de uma tal árvore, quer plantar, e às vezes dá problemas na calçada mesmo, né, até mesmo em construção, porque depende, né, da raiz, vamos dizer, da copa, né, do crescimento, a forma de crescer, se ela cresce para cima, se ela cresce para os lados. E esse trabalho, como você tem participado junto?
Um pouco sim, a gente quando fez o censo, né, a gente trabalhou um pouco de como melhorar isso, né? Não só o número maior de árvores, mas espécies adequadas, e a espécie adequada depende da situação, depende da largura da calçada, se tem fiação, se não tem fiação, depende da largura da rua, então aí você vai escolher uma árvore com determinado porte, com determinado formato de copa, depende de planejamento. O planejamento, o tamanho do canteiro adequado para haver infiltração de água, porque precisa haver infiltração de água no canteiro. Então, a gente fez várias diretrizes, isso tem sido tentado, mas é uma dificuldade, né? E a gente percebe a necessidade da educação nesse sentido. Educação. Né? Mesmo porque, para casa, não é só plantar, precisa ter a manutenção. Né? Eu acho que até é mais prioridade. Porque plantar, vamos dizer assim, vai lá, mas e aí, cuidar dessa planta para ela crescer, desenvolver formar de uma forma adequadamente. Que ela consiga... Primeiro que o ambiente da calçada, da rua, ele é inóspito para as árvores, né? Ela é um ambiente hostil para as árvores. Então você já tem que plantar uma árvore num porte adequado. Existe todo um planejamento, né? Existe um manejo que essas árvores têm que ter para que ela cumpra efetivamente o seu papel. A árvore tem que ter um fuste, quer dizer, o tronco tem que estar livre de galhos até uma certa altura para as pessoas poderem caminhar por baixo das árvores. Você tem que se preocupar em abaixar a cabeça ou topar com a testa num galho. Você pode estacionar seu veículo sem preocupação, né, embaixo da árvore, sem raspar o galho no teto do seu carro. Você não pode ter árvore na esquina que comprometa enxergar um semáforo ou ver se vem vindo outro veículo. Então tem essa coisa de você plantar o que você quer e aonde você quer, causa problemas, né? Causa problemas, sem dúvida. Então é preciso planejamento, como tudo. A gente precisa planejar e executar mediante o planejamento. Senão, você acaba tendo mais conflitos do que benefícios, né? Então isso é um problema. E é interessante que o que a gente percebe cada vez mais, que gerações anteriores à minha, tinha mais dificuldade porque não tinha ainda dados, conhecimento e nem previsão, talvez, do desenvolvimento das cidades. Hoje, eu acredito que os jovens eles já crescem nesse mundo com mais atenção ao meio ambiente. E aí o que eu quero te perguntar, que é o seguinte, né? Ao mesmo tempo que o jovem parece que tem mais consciência, porque também existe mais, a gente vê as catástrofes, né? A gente vê o que resultado de uma má administração ecológica, né, no passado e as consequências que hoje nós temos. E como que o jovem, né, apesar de hoje, no mundo digital, né, porque a gente vê o jovem muito no digital e urbanizado, né, o jovem, ele, ao mesmo tempo que dá a impressão que ele foge da natureza, né, no mundo digital, no mundo urbano, ele recebe muito mais informações, né, sobre meio ambiente. Então, como que é, você como educador, a educação ambiental, como que você enxerga hoje, ou mesmo assim, como você via há 30 anos atrás, quando você começou, hoje e o futuro? Acho que o nível de consciência melhorou, mas o nível de ação, de cidadania, né, porque eu acho assim, é muito fácil a gente culpar os outros, né? É muito fácil culpar o poder público, culpar os empresários, culpar o produtor rural, né? E na verdade não, na verdade o que você tem que fazer é como eu posso fazer com que as minhas ações, fazer a minha parte. Eu acho que começa por aí. Perfeito. Então, muito embora as pessoas tenham consciência, ainda não estão fazendo a sua parte. O nível de consciência melhorou, aumentou. Mas a ação falta. A ação individual, começa por aí. A ação individual ainda é tímida. A ação do poder público, ela existe, né? Mas a gente hoje em dia a gente vive um ambiente muito polarizado, em que as coisas são rotuladas do lado de cá e do lado de lá, e eu acho que isso é ruim, porque a gente deixa de discutir coisas importantes e fazer coisas importantes. O que a gente percebe é preciso que tenhamos, ainda mais em relação a isso que a gente está vendo, das mudanças climáticas, desses eventos meteorológicos, é preciso haver políticas públicas de longo prazo, independente do partido, independente da ideologia política de quem quer que esteja, essa política ela tem que permear, porque é uma política importante e ela tem que ser definida, acordada, consensuada, e ela tem que passar por várias gestões, porque 4 anos é um prazo muito pequeno para resolver problemas. Então você acaba vendo que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal,
ele trabalha muito com aquelas coisas de impacto no curto prazo e está sempre pensando na próxima eleição. E muitas vezes essas coisas que precisam de longo prazo para serem resolvidas, como essas questões relacionadas à resiliência das cidades, né, a sustentabilidade do meio urbano, as questões ambientais, de recuperação de áreas degradadas, de matas ciliares, acabam ficando em segundo plano, porque essas coisas elas não são imediatas. Quando você planta uma mata ciliar, ela vai demorar aí 10 anos para ela fazer o papel que ela tem que fazer. Né? Então, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Isso acaba ficando em segundo plano. Então, me preocupa um pouco essa questão. A gente precisa resolver. Entendi. Em relação às empresas, a gente tem vários exemplos de empresas muito proativas, muito inovadoras na questão ambiental, né, que estão à frente do seu tempo, estão à frente da legislação, ela está indo muito além do que a legislação permite e tal. E a gente tem instrumentos hoje. Tem legislação que estabelece pagamento por serviços ambientais. Nós temos um Código Florestal que tem instrumentos econômicos que permite a sua implantação de uma forma mais viável, porque não adianta tentar fazer. A gente sabe que para fazer as coisas é preciso ter recurso financeiro para poder fazer. Então, eu acho que nesse ponto, embora tenha algumas críticas ao atual Código Florestal, foi aprovado em 2012, mas eu tenho também que reconhecer que ele acertou em muitas coisas, que o código anterior era restritivo demais, né? Proibia demais, e aí acabava não sendo o mais adequado. Então, nós temos um caminho muito longo para trilhar. Sim. Mas é preciso começar, né? Sim, é preciso sim. começar. Você sabe o que você falando, a gente vai pensando aqui, né? Eu lembro que eu faço parte do Rotary Club desde a década de 90. Naquela época, talvez a gente tomando consciência maior, né, da sustentabilidade na natureza, dos benefícios que o plantio de árvores tem nas comunidades, no espaço urbano, nas margens dos rios, a gente fazia campanhas e campanhas e nós íamos plantar na beira, no caso aqui em Jaú, no Rio Jaú, e que não tinha praticamente árvores ali. Eu lembro que justamente próximo ali do Parque do Rio Jaú, né, porque o Rotary fica ali perto, e toda a margem ali, e vários outros lugares, a gente fazia esse trabalho, às vezes aos finais de semana, e muitas vezes trazendo estudantes das escolas municipais para nos ajudar. Na verdade, a gente queria dar essa consciência para as crianças, né, da necessidade do plantio de árvore. E hoje em dia, a gente vê resultados. Hoje a gente vê uma margem em Jaú muito com mais árvores. Mas aí que eu te pergunto, eu não sei se nessa administração, como que é o meio ambiente, o que enxergou, eu até procurei saber, que cortou muitas árvores na beira do rio, talvez daquelas árvores que a gente chegou a plantar anos atrás. Mas me disseram que tem algumas árvores que são tipo praga, né? Algumas árvores que acabam prejudicando de vez de ajudar. Então eles fizeram uma limpeza. Fala sobre isso, se você sabe, se tem alguma coisa a ver. Na verdade, o que foi feito ali faz parte de um trabalho que foi do plano que nós traçamos aí junto. Foi criada uma comissão municipal, né, de assuntos da bacia hidrográfica do Rio Jaú e seus afluentes. Algumas ações precisavam ser feitas. Precisava tentar estabilizar um pouco dos taludes, né, que foram comprometidos com as enchentes. E não é de agora, né? Eu lembro que eu tinha até alertado já sobre isso. O pessoal até, na época, alguns conhecidos me apelidaram de Jostradamus, né? Porque, do Nostradamus, porque eu tinha alertado a prefeitura, via comércio do Jaú, uma notinha, porque na época nós estávamos sem Condema, lá, uns anos atrás, que aquela pinguela do Paineira, se é que a gente pode chamar de pinguela, uma passagem de pedestre, com uma quantidade de concreto que daria para construir umas 5 casas populares, no mínimo, quantidade de concreto que tinha naquela passarela ali, que ela ia cair. Porque como eu acompanho, eu dou aula numa disciplina que eu levo os alunos exatamente para ver a estabilidade de taludes fluviais, e estava notório, porque o rio o talude, né, ali vinha sendo... Ali tinha também uma tubulação? Tinha uma tubulação embaixo, sim, né? Eu acho que da tubulação criou-se aquela passarela. Não sei, acho que não. Acho que a passarela consta que o projeto foi do escritório do Vila Nova Artigas, na época, tinha aquela passarela ali, não sei se é verdade ou não. Sim.
Mas eu sei que a passarela era tão rígida que quando ela caiu, ela não quebrou, né? Ela caiu e ela ficou ali. Por quê? Porque foi solapando, foi comendo, né? A base dela. A né? base dela, Estrutural. pesada, e ela cedeu, Sim. ela foi abaixo. É. Mostrando que esse processo de erosão do talude, ele acontece. Então, o trabalho que foi feito ali foi para tentar estabilizar isso, para verificar. É lógico que tem áreas que o talude está 90 graus. Aí a máquina não tem nem como trabalhar, porque senão não tem espaço suficiente. Ali precisa proteger. O trabalho está em andamento, né? O trabalho que foi feito foi de retirar, estabilizar o talude. E a ideia era que se retirasse as árvores que estavam inclinadas a mais de 45 graus, ou os galhos que estavam inclinados a mais de 45 graus. Algumas árvores que foram retiradas não precisariam ter sido retiradas, isso é claro, mas você como engenheiro sabe bem, quando um cara está com uma máquina dentro do rio, a dificuldade que tem muitas vezes de você, operacional mesmo, né? Então, alguns erros podem ter sido cometidos. Muitas árvores que foram tiradas foram leucenas, que é uma árvore, uma exótica invasora, Eu acho que é essa que eu falo. que da dominava praga, boa parte das áreas. Assim, eu senti algumas árvores que saíram, que realmente não precisavam, mas eu acho que foi feito um alarde muito maior do que o necessário, né? Porque nós estamos falando, o que a gente precisa entender é uma questão de tamanho. Precisava se fazer, porque hoje a gente já sabe que no talude, a gente não deve ter árvores no talude, né? Depois, no talude do leito encaixado. Depois do leito encaixado é outra história, mas ali no talude, melhor trabalhar com arvoretas, com árvores menores, por causa do efeito alavanca, do peso, exatamente para tentar estabilizar a talude. Mas nós estamos falando, Júnior, de 6 quilômetros, de um trecho de 6 quilômetros de rio. A montante na bacia hidrográfica, por isso o conceito de bacia hidrográfica, a montante, nós temos quase 360 quilômetros de rio. Se contar todos os cursos d'água que drenam e que formam a bacia, desde lá de Torrinha, Mineiros, Dois Córregos, Jaú, etc. São 360 quilômetros. Desses 360 quilômetros, 70% aproximadamente da rede hídrica não tem mata ciliar. 70%. Então, o que se faz aqui nesses 6 quilômetros não é isso aí que vai resolver. Nós precisamos resolver os 360 quilômetros, né? Que dá cerca de 1.200 hectares de margens sem mata ciliar. Não é que com mata degradada, não é. Sem mata ciliar. E justamente nos espaços onde não é urbano, né? E no espaço rural. Somado a isso, nós temos cerca de 40 mil hectares onde a conservação de solo está deixando a desejar. Isso a gente percebeu. Por quê? Porque o sistema produtivo da cana mudou e eles, na minha opinião, estão usando técnicas de conservação de solo que não estão sendo suficientes. Isso já foi colocado. O pessoal do setor, principalmente do setor canavieiro, está revendo essas questões, né? Houve diminuição da altura de terraços agrícolas, há muito plantio em linha reta, né? não em nível, técnicas de renovação de canavial, grandes áreas gradeadas e expostas no período chuvoso do ano. Isso a gente conseguiu observar, né? Quando houve aquela chuva em janeiro, último final de semana de janeiro de 2022, na semana anterior, a gente encontrou aí cerca de 5 glebas grandes, maiores que 500 hectares, gradeadas, quer dizer, prontas para o processo erosivo, para levar lama, barro, né, para a rede hídrica. Então, é claro que quando você corta árvores, né, é uma coisa traumática, sempre cortar árvore é traumático. Mas às vezes é necessário. Houve alguns abusos nesse trabalho? Certamente. Houve alguns erros? Algumas árvores não deveriam ter sido cortadas? Certamente, concordo, em gênero, número e grau. Mas o trabalho precisava ser feito. Faz parte de um trabalho de tentar garantir um fluxo normal, que para as grandes inundações não vai ter nada. Mas para as pequenas, como aquela área da Quintino, que praticamente todo ano estava inundando, pode ser que a gente tenha uma melhora ali. Aquela área onde ficava aquele restaurante que saiu de lá, né? Então, porque ali, por exemplo, ali o assoreamento ali tinha levado a crescimento de árvores onde era leito do rio. Então, o que foi feito ali? Ali foi retirado, e a maioria era leucena. Foi retirado tudo isso, e agora o rio tem condição de fluir melhor naquele trecho. Então, isso faz parte de trabalhos nesse sentido, né? Muita gente ficou chateada porque estava ali plantando e tal. Agora, uma coisa que eu vejo,
é fundamental esse trabalho de educação ambiental, de ir lá voluntariamente plantar com crianças, mas isso não vai resolver nunca. Essa é uma questão de consciência. Sim. Isso não é ação, isso é conscientização. Conscientização. Ação é fazer isso ganhar escala. Sim. 1.200 hectares, só para você ter uma ideia, se você pensar aí em quase 2.000 mudas por hectare, você faz a conta dos milhões de mudas que precisam ser plantadas. Isso não se faz com criança, né? Porque aí vira trabalho infantil, inclusive, e não pode. Isso tem que ser feito. Conscientização pura. Isso tem que ser feito com ação, né? Isso tem que ser feito com financiamento, isso tem que ter metas. Eu diria assim, talvez, não sei o que a gente possa pensar, nos contratos de arrendamento, que as usinas se comprometam a recuperar 10, 20% da vegetação ciliar, né, da propriedade que ela arrenda por ano. Temos que pensar em mecanismos. E o próprio setor rural, assim como o setor urbano, tem que repensar a sua drenagem, o seu processo urbano, o setor rural tem que pensar também como é que ele vai enfrentar as mudanças climáticas, porque as técnicas de conservação de solo atuais precisa ter um plano B, porque as chuvas de projeto para projetar os sistemas, elas estão sendo superadas. Uma chuva que tinha tempo de retorno de 10 anos, estão sendo superadas. Todo ano essa chuva acontece, ela não tem mais tempo de retorno de 10 anos. Mudou o padrão de chuva. Sim. Isso implica, por exemplo, você vai fazer um cálculo de vão de ponte, você que é engenheiro. Sim. Se você pode usar a metodologia que usava há 30 anos atrás, o seu vão de ponte, a sua ponte não vai ser suficiente hoje. Se você usar os dados que você usava há 30 anos, você usou a metodologia corretamente. Sim. Porém, isso aconteceu num bairro novo aqui em Jaú, né? Sim. Que eles fizeram uma ponte e nessa inundação a ponte, sim, a água passou por cima. Erraram no cálculo? Não, usaram um cálculo com os critérios, com as chuvas. Na verdade, o cálculo até ele não muda. O que muda é os dados. Os dados, isso. Os dados o que muda chuvas dos últimos anos, né? Porque se pegar dados de 50 anos atrás, talvez, com certeza, vai mudar. A entrada do dado. A entrada do dado. O cálculo em si, ele é. E claro que muitas vezes se consideram. A gente hoje, através de normas, justamente que as normas técnicas que existem, elas vêm da prática e da conscientização para que a gente tome cada vez mais cuidados. Realmente aumenta, assim, também a necessidade de uma visão mais ampla para se calcular. E além dos dados mais atuais, que estão influenciando, né, na esse vida. loteamento, inclusive, como era uma ponte metálica, né, eles perceberam e eles ergueram isso aí, quer dizer, teve um custo e tudo mais, sim, mas isso foi feito, né, então agora o vão da ponte está bem realmente levou a um custo extra. Além de que eu sei que eu faço parte, né, da urbanização da cidade como loteador, projetista, que existiu assim, até um desgaste, né, uma credibilidade do próprio local ali, por ter ocorrido isso, né, então assim, prejudicou até o loteamento em si. Sim. Né, infelizmente, porque realmente são cuidados necessários que a gente precisa ter. Mas resolveram, quer dizer, sim, tá lá, resolveram, e graças a Deus. E até particularmente é um loteamento bem preocupado com as questões ambientais, é um loteamento mas você vê uma coisinha exatamente. Mas graças a Deus o ser humano, a conscientização e os estudos fizeram com que as pessoas tomaram providência Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, que infelizmente nós já estamos aqui com 1 hora de programa, a gente vai ter que terminar, né? Então, o pessoal aqui mandando, né, o olá, mandando o coraçãozinho. Realmente compartilhem e a gente está aqui para finalizar. Infelizmente, né, o tempo passa, a gente nem percebe. Mas como o tema do nosso programa é autogestão e espiritualidade, você já falou alguma coisa, mas eu queria que você falasse para finalizar um pouco mais, né, sobre o quanto a natureza, a floresta, como você falou, né, tão multifuncional, e a floresta urbana, né, dizer melhor sobre isso, pode colaborar com uma melhor qualidade de vida do ser humano, né? Porque hoje a gente vê, eu falo muito, né, sobre autogestão, que eu, na verdade, comecei a falar sobre autogestão porque eu dei, durante alguns anos, né, aulas sobre empreendedorismo. E o que eu percebi? Que as pessoas, para ser um empreendedor, na verdade, ela precisa empreender a sua própria vida. A maior dificuldade das pessoas é ela saber, por exemplo, como você vai liderar pessoas numa empresa se você não lidera a sua própria vida?
Como você vai controlar o dinheiro de uma empresa se você não sabe controlar, fazer a autogestão financeira da sua vida? E sendo assim, né, tanto de relacionamentos, como que você vai se relacionar com clientes se você não se relaciona com você mesmo, né? Então, qual que é a preocupação na autogestão e espiritualidade? É justamente você saber conviver com você e principalmente se conhecendo, sabendo qual é a sua essência, qual é o seu propósito, tem tudo isso. E eu queria que você então finalizasse mostrando, né, diante da sua experiência, né, dentro da área, dos benefícios, né, para o ser humano, do quanto realmente a gente, vamos dizer assim, ganha energia, né? Eu acredito muito na energia positiva, na energia que nos faz motivar, faz trabalhar, e o quanto a natureza nos proporciona essa energia. Fala sobre isso. Assim, eu entendo que quando você se aproxima da natureza e você está convivendo proximamente com a sua beleza e com o funcionamento, com as coisas que lá existem, né? E não são só as árvores, né? Mas são os vegetais, a vida que sai dali de todas as formas, né? Da flora, da fauna e tudo que está pulsando ali. Você percebe a importância de você ser saudável, né? Porque a partir do momento que normalmente as pessoas, quando gostam de conviver com a natureza, são pessoas que têm hábitos saudáveis. Porque você conviver com a natureza depende, para você realmente chegar nos lugares, depende de você ter um bom condicionamento, porque você precisa caminhar para ir chegar numa cachoeira, ou para ver uma árvore de extrema beleza, né? Ou para chegar na altura, subir, não alpinismo, é fazer um montanhismo, para você olhar para uma paisagem a perder de vista. Quer dizer, tudo isso demanda você se sentir bem fisicamente, né? E aí você tem mente sã, corpo são, já é um ótimo passo para a mente sana. Isso já te traz certamente uma autoconfiança, maior. É uma saúde, né? É uma saúde mental, corporal, uma saúde corporal, que contribui certamente para uma saúde e para um fortalecimento espiritual, né? A partir do momento que você consegue enxergar a importância de tudo isso, a importância da natureza está aqui, o papel que ela exerce para reger a vida, né? O funcionamento dela é que garante a nossa sobrevivência na Terra. Isso certamente vai te dar uma paz e vai fortalecer a sua espiritualidade. Perfeito. Portanto, se você está com o seu corpo em ordem, com a sua mente tranquila, com baixo nível de estresse e espiritualmente fortalecido... Através do meio ambiente? Né? Através do meio ambiente, você vai longe, você vai... a chance de você atrair coisas boas, né, é muito maior. Energeticamente, é o divino, é o Deus, é o, né, e assim a natureza. Você vai ter muito mais força para lidar com as dificuldades, os problemas que são inerentes à vida. Sim. Né? A gente tem momentos mais difíceis, tal, mas se você estiver bem, né, sobre todos esses aspectos, e é uma tríade, é indissociável, você tem que estar bem fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Se você estiver bem, você vai conseguir vencer os problemas, vai conseguir lutar contra isso, vai conseguir empreender, né? E eu acho que o empreender não é só você ter o seu próprio negócio. O empreender é você empreender, se você for um colaborador, um funcionário, é você empreender na tua família, na criação dos teus filhos, no amor com a tua esposa, né? Com os seus mães, pais, irmãos, familiares, com os teus amigos, né? Empreender para proporcionar lazer para você e para as pessoas que você gosta. Tudo isso demanda essa força de vontade, demanda essa força, que eu acho que a natureza é fundamental para isso, né? E as árvores são um elemento fundamental da natureza, porque as árvores são fundamentais para o nosso bem-estar físico. Assim, a gente tem vivido temporadas de calor enorme, nós precisamos de mais árvores. Nas cidades, precisamos de mais árvores no meio rural, para o nosso bem-estar, para regular ciclo hidrológico. Nós precisamos plantar
mais árvores. O que não implica que a gente não possa cortar a árvore, né? O problema não é cortar a árvore, explorar comercialmente. O problema é cortar e não plantar, né? Sim. Porque é um ciclo. Reposição, É uma reposição, é um ciclo. Então, Muito bem. E você falou muito bem, né, do empreender, que é o empreender dessa forma mais ampla, holística, mais completa, né? Porque o empreender, muitas vezes pessoas enxergam outros que se dizem estar com sucesso, às vezes só um sucesso financeiro, que não traz a felicidade, porque justamente não está abrangendo todas essas áreas que você muito bem falou. Josrael, professor Josrael, nós vamos ter que terminar. Eu agradeço muito, muito feliz. Que nem eu digo muito que a felicidade é quando a gente cresce, a gente desenvolve, a gente evolui. E eu comecei a nossa conversa como sendo um júnior e estou terminando como sendo um outro júnior mais evoluído. Eu agradeço por você. Eu que agradeço, Júnior. Assim, eu acho que a evolução ela é contínua. Eu também me sinto evoluído, porque assim, é muito bom ter uma conversa dessa, faz a gente refletir bastante, né? Sobre coisas que acho que nem eu não tinha pensado em algumas coisas que eu disse aqui ainda, né? Então isso é muito interessante, é muito enriquecedor. Obrigado pela oportunidade. Ok, e até um próximo programa, Descobrindo o Seu Interior.